Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Espero que essa palavra encontre um lugar no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações aqui nesse sininho aqui embaixo e não deixe de compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus. Gênesis 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Uau! No primeiro dia da criação do mundo houve luz. Mas a criação do mundo ela não se deu em um único dia. A criação do mundo, se nós formos lá, ela vai falar todo o capítulo 1 e vai chegar no capítulo 2, onde Gênesis 2:2 vai dizer: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E hoje eu quero começar te dizendo que Deus é um Deus de processos. Fala para o irmão que está aí do teu lado, cutuca ele e fala assim: irmão, Deus é um Deus de processos. Quem aqui não está passando por um processo? Quem aqui não está passando por uma luta, por um processo? Eita glória, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o que aconteceu no primeiro dia? No primeiro dia houve luz. Mas foi no sétimo dia que ele descansou. Teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto, teve o quinto, teve o sexto e chegou o sétimo. E assim acontece comigo e com você. Assim acontece com a minha vida e com a sua vida. Luz. Houve luz. João 8:12 diz, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, tudo começa nele. Tudo vai começar nele nas nossas vidas. Mas não é porque no primeiro dia houve luz, que no segundo dia ele descansou. Então o que nós achamos? A gente acha que quando Jesus entra na nossa vida, no primeiro dia, nós no segundo vamos descansar. E a gente esquece que existe um processo. Tudo começa nele nas nossas vidas, mas nós não podemos achar que a criação estará completa no primeiro dia só porque houve luz. Nós não podemos achar que tudo já está feito só porque houve luz. Não, houve luz, mas houve um processo. Dia após dia, degrau por degrau, nós passamos por processo. E muitas vezes nós não aceitamos esse processo. Nós queremos o primeiro dia que houve luz. E nós queremos o sétimo dia que houve descanso. E às vezes você está passando pelo terceiro dia ainda. Às vezes você está passando pelo segundo dia. Às vezes você está passando pelo quarto dia. Às vezes você está passando pelo quinto. Às vezes você está lá no sexto. Chegando no sétimo. Eu não sei qual é o dia que você está passando. E entenda, a expressão que eu estou usando, eu não estou falando que vai demorar 7 dias para estar tudo bem na sua vida, irmão. Não é isso que eu estou falando. Há um tempo determinado para todas as coisas, e não sou eu quem determino, é o Senhor quem determina, mas eu quero te dizer que nós passamos por processos. E eu não sei qual é o tempo do processo que você está. Eu não sei qual processo você está passando. Eu não sei se tem um processo muito difícil aí que você está passando. Eu não sei se você acabou de passar por um processo difícil e você está vivendo um tempo mais fácil. Eu não sei
se você passou por um difícil, agora você estava vivendo um mais fácil e agora você voltou a passar por um processo difícil novamente. Eu não sei aonde você está, mas eu quero te dizer que se no primeiro dia você já aceitou, essa luz ela já habita dentro de você, creia que o 7º dia vai chegar. O 7º dia vai chegar. Mas é muito importante o jeito como a gente se posiciona durante o processo. O jeito como a gente está no meio do processo. Vai um pouquinho mais adiante e abra comigo lá em Gênesis 37. Tem um personagem bíblico que passou por processos e ele vai deixar grandes lições para nós. Gênesis 37. Vamos começar do 2. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, a Tua palavra foi exposta, Pai. Fala, Senhor, com cada coração que está aqui, Pai. Deus, eu me diminuo, Senhor, para que o Senhor me use, Pai. Eu me diminuo, Senhor, para que não seja falado nada daquilo que venha de mim, que venha da minha carne, Senhor. Mas que tudo que seja falado, Pai, seja através do Teu Espírito Santo, que use a minha boca, que use a minha vida, Senhor. Deus, me usa, Pai, com coragem, me usa, Senhor, com ousadia, me usa, Senhor, com intrepidez, Pai, para que cada pessoa que entrou aqui, meu Deus, seja atingida pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo e receba, Senhor, cada um a sua porção nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu me diminuo totalmente, Pai, me encha, Deus, me encha de Ti, meu Pai, e fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, José, ele era um cara diferente, quem concorda comigo? José, ele era um cara diferente, ele era um cara destacado dos irmãos dele. Ele era destacado no compromisso, no caráter, até na roupa. Ele era um homem destacado, um moço destacado. E por isso os irmãos dele odiavam ele. Os irmãos dele não queriam saber dele. E assim somos nós que vivemos na luz. Somos nós que, primeiro dia, já houve luz em nós. Nós também somos destacados. Nós também somos diferentes nesse mundo que nós vivemos. Nós não podemos ser iguais às pessoas que estão vivendo ali na escuridão. Nós nem podemos ser iguais a essas pessoas. Mas o mundo, ele quer falar para a gente que a gente precisa ser igual à maioria. O mundo quer falar para a gente como que a gente precisa viver, como que a gente precisa ser. Mas nós precisamos entender que sim, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos nos destacar. Nós precisamos ser diferentes de todos aqueles que estão vivendo ao nosso lado e ainda não têm a luz. E muitos de nós, às vezes, já teve o primeiro dia, mas a gente começa a se conformar com os padrões desse mundo e a gente começa a querer andar e ser iguais a essas pessoas. Muitas pessoas se conformam que não dá para ser diferente.
Muitas pessoas acham que não dá para ser diferente e começam a querer fazer o que a maioria está fazendo. E nós precisamos nos espelhar ali em José e ver que desde quando começa ali o texto, ele já era um cara diferente, ele já era diferente. E tem mais, os irmãos dele odiavam ele, sabe por quê? Porque às vezes a gente chega nos lugares e as pessoas não gostam muito da gente e a gente começa a ficar mexido com isso. A gente começa a querer ficar igual essas pessoas, porque as pessoas estão olhando para a gente falando, tem algo diferente nela, tem algo diferente nele. Não perca isso, irmão. Se espelhe em José e saiba que existe uma luz, a luz do Espírito Santo, a luz de Cristo, ela habita dentro de cada um de nós. Enquanto esse mundo aí, ele chama a gente para ser conformado, a Bíblia não. Lá em Romanos 12, 2 vai dizer, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente vir um antes, eu quis ler o 2 primeiro, mas se a gente ler o 1, vai dizer, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Irmãos, nós precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo para o Senhor. E quando isso acontece, nós não somos iguais às pessoas. Nós vamos nos destacar, nós vamos ser diferentes. Pessoas vão nos tratar diferentes e outras pessoas vão não gostar tanto disso, mas nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Eu não sei quem é a pessoa que entrou aqui, que precisava ouvir sobre isso, mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque você é diferente que você tem que querer ser igual a todo mundo. Não é porque você está vivendo num ambiente que a tua luz irradia e as pessoas estão ficando chateadas, as pessoas não estão gostando de você, que você tem que parar de ser quem você foi chamada para ser. José não tentou fazer algo para que isso não acontecesse. José estava sendo ele. Quando ele teve o sonho, ele não guardou para ele e falou, não, eu não vou falar sobre isso. Mas ele falou daquilo que Deus estava falando com ele. Deus tinha um plano para a vida de José. E Ele também tem um plano para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, Ele nos chama para algo. O Senhor nos mostra ao que nós fomos chamados. O Senhor fala com a gente através de sonho, através de irmãos, através de pensamento, através da leitura bíblica, através de oração. Você que está aqui dentro, você veio porque você quer buscar a Cristo e você sabe ao que você foi chamado. Você sabe aquilo que o Senhor te chamou. Mas talvez você está passando por muita luta. Talvez você está passando por muito processo. Mas não é porque você foi chamado que amanhã você vai estar fazendo aquilo que você foi chamado. É aquilo que eu falei no começo. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Mas nós precisamos nos posicionar diante do processo. Nós precisamos saber para onde vamos. Nós precisamos saber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que a nossa rota não fique toda hora recalculando. A nossa rota é em Cristo. Mas o processo vai vir, o problema vai vir. E não ache que a rota é a hora que uma irmã do coque. Aqui ela não tem coque, viu? Ela está de rabinho. Brilhando. Mas a irmã te pega e fala, o Senhor, Ele te chamou, Ele... E nananã. Se você ficar de braço cruzado, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque às vezes a gente se apega nisso, mas a gente não faz nada.
Às vezes a gente se apega naquilo que foi falado, mas no processo a gente age totalmente contrário do que José agiu aqui no processo dele, que nós vamos ainda ver. Como você está em meio ao processo? É o processo. José ele passou por processos para forjar o caráter dele. José passou por processos para forjar as atitudes dele, para que o Senhor pudesse levantar ele e colocá-lo aonde ele foi chamado a estar. E eu e você às vezes não estamos querendo passar pelo processo. Eu e você estamos reclamando do processo. Eu e você estamos ficando bravo com o processo. Eu e você estamos querendo desistir do processo. Porque o processo dói. Gênesis 37, 23 diz: mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Irmão, durante o processo você vai passar pela escuridão. Você vai passar pelo fundo do poço. Vão te jogar lá embaixo. E às vezes você está passando agora. Mas o Senhor te trouxe aqui para que você escutasse. Não desista. É somente um processo onde o Senhor quer te forjar. Gênesis 39, 1 diz: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Durante o processo, você vai passar por momentos onde você será enganado por pessoas de perto. Você será enganado por pessoas com as quais você convive. Os irmãos de José primeiro jogaram ele num poço. Aí pensaram bem, arrancaram ele do poço e venderam ele. E às vezes você está dentro desse processo. Você entrou aqui falando: eu não acredito que o fulano de tal fez isso comigo. Irmão, entenda, existe um processo que você precisa passar para que você esteja no lugar a qual o Senhor te chamou para estar. Gênesis 39, 12 diz: Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. A mulher de Potifar estava caluniando José. A mulher de Potifar aqui, ela estava mentindo. Ela estava falando algo que não era verdade. Ela estava falando que ele tentou algo com ela, quando na verdade ela tentou algo com ele e não conseguiu. E muitas vezes durante o seu processo você vai ser caluniado. Você vai ser caluniada. Mas nós precisamos entender que existe um processo. O que nós não podemos é desistir no meio do processo. Gênesis 39, 20, um pouco depois, pela mesma situação, diz: e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. José ele foi lançado numa prisão por uma calúnia. José ele foi colocado dentro de uma prisão por algo que não aconteceu. Mas durante o processo, saiba que você vai passar por prisão. Você vai se sentir preso. Você vai se sentir amarrado. Você vai se sentir ali que não tem saída. E às vezes esse é o momento que você está passando. Eu não sei qual deve ser o momento que você está passando. Depois que José foi para a prisão, José teve favor ali, José interpretou uns sonhos. Mas ele foi esquecido. Gênesis 40, 23 diz: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Durante o seu processo você vai ser esquecido. E às vezes você está olhando tudo isso e está falando: meu Deus,
Irmãos, José estava sendo forjado. José estava sendo tratado para algo grande que ia acontecer na vida dele, para algo grande, para um lugar grande que o Senhor já tinha preparado para ele, mas José precisava passar pelo dia 2, 3, 4, 5, 6, para chegar no dia 7. E eu e você também estamos passando pelo dia 2, 3, 4, 5, 6, para chegar no dia 7. E esses dias, com essa analogia com a criação do mundo, é complicado porque são várias áreas. Às vezes você está no dia 7 na sua área ministerial, mas você está no dia 2 na sua área profissional. Às vezes você está no dia 3 na sua área profissional, mas você está no dia 1 com a sua família. Cada área você pode estar passando por um problema diferente. Cada área você pode estar passando por um processo diferente. Mas entenda, você está sendo forjado para algo grande que o Senhor tem para a sua vida. Mas todo o processo que José passou, todo o problema que José enfrentava, tudo aquilo que José estava passando, Deus estava com José. E saiba que o Deus também está com você. Deus, Ele está com cada um de nós, em cada problema, em cada processo que nós estamos passando. José encontrava o favor aonde ele estava, porque o Senhor estava com ele. E eu e você também encontramos favor. Só que às vezes nós não reparamos. As coisas estão tão difíceis que a gente acaba não reparando. Mas Deus tinha um plano para José que sustentou ele durante os tempos que ele foi escravo no Egito, durante o tempo que ele ficou preso, durante o tempo que ele ficou preso por ele ter sido caluniado. Você precisa se lembrar que você é uma pessoa especial, criada com um propósito especial pelo Senhor. E você está passando por um processo para que o Senhor possa forjar o seu caráter. Para que você possa assumir aquilo que o Senhor já designou para você. Os irmãos de José conspiraram contra ele, ele foi jogado dentro de um poço, ele foi vendido como escravo, ele foi falsamente acusado, ele foi lançado numa prisão, ele foi abandonado pela família dele, ele foi esquecido pelos amigos dele, ele foi frustrado pelos fracassos. Mas nós precisamos entender que tudo isso pode acontecer com a gente também, mas é somente para que o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida venha a se cumprir. E às vezes eu estou falando aqui, tudo isso que José passou e você está se reconhecendo. Eu acredito que em algum momento você está se reconhecendo, porque quem nunca? Sabe aquela pergunta assim, ó, quem nunca? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui estamos nos reconhecendo em algum momento da vida de José. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, nós estamos passando por algo que ali ele também já estava passando, por algum processo que José estava passando. E às vezes a gente começa a se questionar e perguntar, Senhor, por que eu? Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não está me ajudando? Deus, eu não estou encontrando saída. Deus, eu não estou encontrando solução. Deus, eu estou tentando ser firme. Deus, eu estou tentando ser forte, mas eu não aguento mais. As coisas precisam andar, as coisas precisam acontecer. Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Nós precisamos entender que Deus está fazendo grandes coisas na minha vida e na sua vida. E lembrar disso nos ajuda a passar pelas tempestades, nos ajuda a passar pelos problemas. Eu quero te lembrar, eu sempre venho com umas palavras mais pá. Mas hoje eu queria falar para você que Ele te guarda, que Ele te guia, que Ele te vigia. Ele está preocupado com a forma como você está se comportando. Ele está preocupado com a forma como você reage às coisas, porque Ele quer te colocar num lugar maravilhoso, mas antes Ele precisa cuidar de passo a passo
que quando você chegue lá, você não caia. Se o Senhor tivesse criado o mundo tudo ao contrário, se o Senhor tivesse colocado o ser humano no segundo dia, o ser humano não tinha conseguido sobreviver, porque não tinha árvore frutífera, porque não tinha os animais, porque não tinha as coisas ainda para que ele pudesse sobreviver. Então o Senhor veio e colocou o ser humano mais para o final. E às vezes eu e você estamos querendo colocar o ser humano no segundo dia da nossa criação. Eu e você, nós não estamos preparados. Mas a gente só olha aquilo e a gente não vê o quanto Deus está cuidando, o quanto Deus está nos detalhes, o quanto Deus está no não. Sabe, a porta fechada é Ele também. A porta aberta é Deus, mas a fechada também é Deus, porque Ele quer forjar você no processo que você está passando. O Senhor, Ele está muito mais preocupado com a forma como você vai reagir ao processo do que de fato com o seu processo. Porque Ele sabe aonde Ele vai te colocar. Ele sabe ao que Ele te chamou. Mas antes dele nos colocar lá, Ele precisa fazer a gente crescer. Ele precisa fazer a gente amadurecer. Nós precisamos sair daqui essa noite entendendo que tudo que o Senhor permite que nós passemos é para o nosso amadurecimento. É para o nosso crescimento. Ninguém falou para você que quando você começasse a seguir o Evangelho, que quando você confessasse que Ele é o seu Senhor e Salvador, as coisas ficariam fáceis. Mas Ele te fala que se você seguir Ele, você vai ter a vida eterna. E é para isso que nós estamos caminhando. É para isso que nós estamos caminhando. Nós precisamos nos lembrar que, por mais profundo, por mais escuro que seja aquilo que você está passando, por mais profundo, por mais escuro que sejam os vales que você está passando, você foi chamado a caminhar com o Senhor. Por mais pesada que seja a carga que você está carregando, você foi chamado a caminhar com o Senhor. Deus está permitindo que coisas aconteçam na sua vida para que te fortaleçam, para que te alavanquem. Mas eu te pergunto, como você está respondendo os problemas que surgem no seu caminho? Uma vez eu já fiz uma ministração assim, eu já fiz essa pergunta também. E o Senhor, Ele queima no meu coração para falar para você a mesma coisa. Como está o seu posicionamento diante das adversidades que você tem passado? Você confia nele? Você rompe em fé? Ou você tem plano B? Você acredita de fato que o Senhor está com você no dia bom e no dia ruim? Ou você tem plano B? Se você sabe para o que você foi chamado, você também sabe que os momentos difíceis vão vir para te forjar. Como você tem se posicionado diante dos processos que o Senhor coloca na sua vida para te amadurecer? Quando José estava servindo ali Potifar, Deus estava com ele. Ele era um escravo. Mas José já estava se comportando como um governante. José, ele era um escravo, mas ele já estava se comportando como um governante, que Deus estava preparando ele para ser. Ele não estava murmurando, ele não estava lamentando, ele não estava reclamando da situação, mas ele estava servindo. E aquele processo é uma grande lição. Porque se a gente espera governar, se nós fomos chamados a governar, primeiro nós precisamos aprender a servir. Primeiro nós precisamos aprender a ser humilde. E era isso que o Senhor estava fazendo ali com José. O Senhor estava forjando José. Como que você está se comportando diante de tudo o que o Senhor tem forjado na sua vida para que Ele possa te levantar aonde Ele te chamou? Como que você está fazendo? O Senhor, Ele não te abandona. Eu estou meio a meio, né?
muito fofa. O Senhor, Ele não te abandona, o Senhor, Ele está com você em tudo. Mas como tem sido a sua resposta? E eu pergunto mais. Como tem sido a sua sensibilidade ao sentir a presença do Senhor, mesmo em meio às aflições? Você encontra Deus no meio dos problemas ou você só encontra Deus quando as coisas estão caminhando tudo bem? E foi quando eu cheguei nessa parte, eu estava estudando e eu falei, meu Deus, nós precisamos encontrar o Senhor também em meio aos problemas. Nós precisamos saber que o Senhor, Ele está no momento bom e no momento ruim. O Senhor, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Nós achamos que sim, porque nós não conseguimos sentir Ele, mas Ele está ali do nosso lado. Foi nesse momento que o Senhor falou para mim, mesmo você perdendo, você ganhou. Você acha que você perdeu? Não, você ganhou. Eu te forjei ali, eu cuidei de você ali. Eu vi a sua reação. Eu vi a forma como você reagiu ao problema. Eu vi a forma como você se transformou quando eu te toquei e falei, ei, calma, calma. Deus também estava com José ali no momento da tentação. Ali no momento que aquela mulher, ela quer ali seduzir José. Mas José permaneceu forte no Senhor. E ali Deus estava ensinando José que nenhum preço poderia ser colocado em uma consciência limpa. A consciência dele se manteve limpa. Deus estava ali ensinando ele o autocontrole, que também é essencial para ocupar um cargo de liderança. Mas eu quero dizer que Deus estava com José todo o processo, forjando José para que ele chegasse lá naquele lugar. E eu bato nesse ponto porque eu quero que você entenda que tudo isso que você está passando não é em vão. Que tudo isso que você tem trabalhado não é em vão. Que tudo isso que você tem passado não é em vão. Que todos esses problemas que você tem passado não são em vão. Vendo tudo isso, vendo essa história, eu me lembrei muito de mim. Porque teve um certo ponto da minha vida aí, quando eu era jovenzinha. Porque moça eu ainda sou. Quando eu era jovenzinha, do grupo dos adolescentes, estou brincando, já era dos jovens. Que eu passei por algumas coisas que muitos nem sabem, mas me forjou para que hoje eu pudesse fazer e operar em cargos, em coisas onde eu estou hoje. Quantas vezes a gente para e fala, nossa, já aconteceu ao contrário, como que era? O Senhor, Ele quer forjar, Ele quer colocar a gente em situação para que nós possamos estar preparados para passar aquilo, para estar naquilo que Ele nos chamou para estar. E Gênesis 41 diz, e Faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Glória a Deus. O Senhor transformou a tragédia, o Senhor transformou a tentação, Ele transformou o tormento em um grande triunfo para José. Deus realizou o sonho de José. Mas antes que ele realizasse o sonho de José, ele ensinou José a estar na posição que José estava ficando agora.
José nunca parou de acreditar, ele nunca parou de confiar, ele nunca parou de sonhar. E ele teve um coração moldado, um coração aberto. Não queria falar a palavra de novo, mas como que está seu coração? Em meio a tudo que José passou, José nunca desistiu, ele nunca abandonou a fé dele, ele nunca vacilou diante daquilo que o Senhor permitiu que acontecesse na vida dele. E como resultado, ele ganhou a vitória. E eu creio, irmãos, que eu e você também podemos ganhar, porque nós vamos reagir da forma como o Senhor nos chamou para reagir no momento do nosso processo, e nós vamos ocupar o lugar a qual o Senhor nos chamou para ocupar. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Irmãos, saibam que é no Senhor. Saiba que tudo isso que você tem passado, saiba que toda essa luta que você tem passado, o Senhor está com você. Saiba que toda essa tristeza que você tem passado, que todo esse abandono que você tem passado, que toda essa chateação que você tem passado, o Senhor está com você e mais, o Senhor está te forjando. O Senhor quer saber como vai ser a sua resposta. E eu quero te convidar a ficar em pé. Quando a gente vai lá para a criação do mundo, a gente pode ver que na história da criação do mundo, cada dia foi um pedacinho que o Senhor foi criando, e tudo foi fazendo sentido, e tudo foi sendo criado, até que no último dia Ele descansou. Nós precisamos entender que na nossa vida é da mesma forma. Nós precisamos entender que não tem como a gente colocar o dia 5 antes do dia 4. Não tem como a gente colocar o dia 6 antes do dia 3. Se lá, quando o Senhor, que é Deus, que pode tudo, Ele criou o mundo em 7 dias, por que você está querendo tudo com pressa? Por que você está querendo tudo na sua hora? Por que você está querendo tudo do seu jeito? Eu não subi aqui para te falar que vai ser do seu jeito, mas eu subi aqui para te falar que se você for firme, se você responder todos esses processos, se você se deixar ser forjado pelo Senhor, você vai ocupar o lugar que o Senhor te chamou a estar. Não desista, irmão. Não desista daquilo que o Senhor planejou para você, porque esse processo é um processo difícil. O nosso posicionamento ele vai fazer toda a diferença, a forma como nós vamos reagir ao processo vai fazer toda a diferença. O Senhor Ele cuida de cada dia, para que nós possamos suportar onde nós seremos colocados. O Senhor Ele cuida de tudo, e eu não sei qual tem sido o dia, o lugar, o processo que você está passando. Mas eu quero te dizer que o mais importante você já deu, que foi o passo do primeiro dia, que é a luz do Espírito Santo que habita na sua vida. Ouve luz, que haja luz em tudo aquilo que ainda está escuro na sua vida. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O que está sem forma e vazio na sua vida, que está precisando que haja luz? Saiba que para vir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia, precisa ter o primeiro dia. Saiba que para vir o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante, precisa ter o primeiro e o segundo dia. Eu não sei qual é o dia que você está vivendo, mas você precisa se posicionar, você precisa de um passo adiante, para que você possa continuar seguindo e seguindo. Se você está passando por processos difíceis, calma, o Senhor está do seu lado. Mas eu não sei o que você tem passado, eu não sei como que está, mas você precisa tomar uma decisão de cada dia subir um degrau a mais,
de cada dia passar um dia a mais, de cada dia fazer aquilo que tem que ser feito, de cada dia passar por aquilo que precisa ser passado. O desejo do meu coração é que haja luz na vida de cada um que está aqui, mas que não fique no primeiro dia. Se você é uma pessoa que ainda não começou, que hoje seja o seu dia 1 e amanhã o dia 2 e depois de amanhã o dia 3. Se você é uma pessoa que já começou e está no dia 2, que venha o dia 3, o dia 4, o dia 5. Se você é uma pessoa que já está aí no meio do processo, que você não desista, que você creia, que você saiba que o Senhor está com você. Eu não sei qual é o dia, qual é o problema, qual é o processo que você está passando, mas você sabe, e o que você precisa saber é que o Senhor está com você. O Senhor está te forjando para te colocar aonde Ele te chamou para estar. Se você acha que você não vai aguentar, se você acha que essa luta está muito difícil, se você acha que tem coisa aí sem forma e vazia na sua vida, vamos orar. Se você acha que o processo que você está passando é muito doloroso, se você acha que não está dando, se você acha que você vai ajoelhar e falar: Deus, não dá mais para mim. Deus, por que eu estou sendo caluniado? Por que estão querendo me jogar lá num poço? Por que estão colocando eu numa prisão por algo que eu não fiz? Senhor, eu ajudei tanto e agora estão esquecendo de mim. Eu não sei o que você está passando, mas se você se sentir confortável, o louvor vai cantar e que você venha aqui à frente. Vamos orar juntos. Nós podemos sim, em nome de Jesus, em comunhão, um ajudar os outros. Saiba que esse processo que você está passando, que esse problema que você está passando, você vai sair dessa. Em nome de Jesus. Se entregue ao Senhor, se quebrante diante do Senhor. Converse com o Senhor. Porque a paz que excede todo entendimento, ela vai entrar. Você não vai entender o que está acontecendo. Talvez o problema ainda não vai ter acabado, mas você vai enxergar o problema de uma forma diferente, porque o Senhor agora está podendo acessar o seu coração. Aquele coração que estava fechado, aquele coração que estava duro, aquele coração que não estava conseguindo entender. Agora ele está conseguindo acessar, e você está se deixando entender que existem processos. O louvor vai cantar, e se você sentir, vem aqui na frente que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada,